Bom, essa aqui é a parte 2, continuando. Então, a gente decidiu realizar essa pesquisa sobre os principais cinemas e projeções de 1907 e 1908, né, com base aí no Teatro Carlos Gomes e nos demais que existiam na época, tá? E evidentemente nós podemos aferir que o auge do cinema no interior de São Paulo, ele parte para Ribeirão Preto e se inicia ali em meados de 1900, né, como afirmam relatos em livros, no caso, o livro que a gente trouxe, Uma Breve História do Café. Isso também, nós temos relatos, né, de outros, o próprio Máximo Barro, o Vicente de Paulo Araújo, nós conseguimos notar muitas exibições no interior de São Paulo, tá? Principalmente na capital, né, São Paulo, e nessas cidades do interior, Rio de Janeiro, nesse período também. Esses eram os auges aí, o auge, né, do cinema, dessas exibições caseiras. Então, ninguém pôde, né, a confirmar essas exibições até o momento, né, sobre Ribeirão Preto, no caso, porque não existe nada que pudesse comprovar de fato essa exibição. Então, o que nós procuramos? Em primeira instância, se o Máximo Barro trouxe essa afirmação, que houve uma exibição em Ribeirão Preto, deveria haver algum material aqui na cidade, algum material perdido, alocado em alguma biblioteca, nos acervos, que pudesse ser uma linha de frente de pesquisa, onde tivesse algum dado ali que falasse realmente sobre isso. E esse foi a nossa linha de raciocínio em primeira instância. Então a gente consultou bibliotecas, acervos, os principais nomes do cinema, pesquisadores, a Tânia Registro, Edgar de Castro, né, algumas pessoas que trabalharam em cinemas antigos aqui de Ribeirão e por aí vai. E aí nós achamos essa informação que existe um material em posse da Rede Globo, né, do grupo EPTV, né, que são os periódicos da cidade de Ribeirão Preto, que datam de 1905 até os anos de 1915, tá? E entrando em contato por e-mail, a gente descobriu que de fato esse material lá existe, estão com eles, tá em posse do grupo EPTV. A gente conversou até com a responsável, né, de lá, a Mônica, né, a Mônica Barbosa, que nos falou a respeito desse material, né, de 1905, que de fato está realmente inacessível, né? Precisa ser feito um processo de restauração. Então, portanto, impossível consultar. E os demais itens, existem periódicos ali que foram listados, mas estão perdidos. Nem mesmo no acervo com eles estão, né? E ela não soube explicar o que aconteceu. Então, e eu não estou falando isso da boca para fora, nós temos registros de e-mail, tá? Isso tá registrado em e-mail, tá? Bom, então esse material é inacessível, portanto, ninguém pode consultar. E na nossa lógica, talvez existisse ali alguma informação interessante que a gente poderia ter acesso. Mas infelizmente, né? Talvez, quem sabe, após uma restauração, esse processo aí possa ser dado continuidade, né? Possa ser consultados, ver o que está falando ali nesses periódicos aí em posse do Grupo EP. Então, dentro desse paradigma, dentro das pesquisas iniciais, nós afirmamos com total coerência, dentro dos materiais em posse do Arquivo Público Histórico de Ribeirão Preto, a exibição mais antiga confirmada em periódico evidenciado, aferível e de confiança seria a exibição de cinematógrafo que ocorreu no dia 22 de maio, quarta-feira de 1907, no Teatro Carlos Gomes, o cinematógrafo do senhor João, senhor Pecanté, né? Empresa Starcia de cinematógrafo falante. E quando nós pegamos essas companhias de cinematógrafo falante, quando nós observamos os comparativos em relação aos dados do Máximo Barro, isso aqui tem total coerência. A questão é, Starcia ou essas companhias de cinematógrafo, do qual nós tornamos um termo um tanto genérico para esse cinematógrafo falante, que poderia ser qualquer forma de cinematógrafo. Bom, continuando. Então essa aqui é a primeira menção confirmada, a mais antiga que nós podemos encontrar, que é de 1907, no Teatro Carlos Gomes.
do senhor João Pecanté, com a empresa Starcy Cinematógrafo Falante. Isso aqui é irrefutável, tá? Isso aqui tem periódicos, inclusive nós temos até fotos aqui. E aqui é que vem algumas coisas interessantes. Nesse diretório de pesquisa, nós colocamos também algumas peças teatrais que ocorriam, não só cinema, tá, pessoal? Exibições, projeções, mas algumas peças teatrais que ocorreram, tá? Tanto no Carlos Gomes e entre outros, tá? Então aqui, ó, nós temos aqui algumas fotos, tá? Aqui, ó, o Eldorado. Você vê, tem algumas companhias que vão estrear, né? Duetos, cantantes, peças de danças e por aí vai. Então, 5 de maio, Carlos Gomes, óperas, né? Outros eventos festivos, né? Que ocorriam no Eldorado. Aqui, ó, já no dia 7 de maio, nós temos aqui, ó, outra peça, né? Da empresa do Cassoulet, né? Sobre a direção do François Cassoulet. Enfim, até a gente chegar aqui, ó, no dia 22 de maio, olha só. Aqui, ó, Ribeirão Preto, quarta-feira, 22 de maio de 1907. Carlos Gomes, cinematógrafo São João, né? Pecanté, empresa Starcy, cinematógrafo Falante. Então a gente até anexamos aqui umas fotos, uns recortes originais, porque a gente não sabe se esses jornais vão se perder, porque eles não estão digitalizados. E eles estão... Esse material aqui, esses periódicos, estão derretendo, né? Praticamente por conta do teor ácido do próprio papel, né? É um papel muito antigo. Então, aqui nós temos aqui, ó, fotos originais, tá? Olha lá, o Teatro Carlos Gomes, tal, exibindo pela primeira vez a coleção de vistas, novas chegadas do trem, né? A vapor francês, tal. Tem muitas informações aqui legais, tá? Ele fala aqui, ó, na edição do dia 23, o programa foi completamente variado. Olha só que legal. Então, foram projeções, aqui, ó, espetáculo do cinematógrafo falante da empresa Star Company. Olha só. Sensacional essa primeira linha de pesquisa. E a gente quis anexar essas fotos originais porque o nosso medo era esses periódicos se perderem, né? E de fato estão se degradando aqui, ó. Cinematógrafo com Y. Cinematógrafo. Olha aqui, ó. Cinematógrafo com Y. Você entendeu? Carlos Gomes. Então a gente trouxe esse aqui, ó. Circo Clementino. Nós trouxemos algumas ocorrências, alguns fatos interessantes também. Aqui, ó, 1º de junho, de novo, ó. Aqui é o cinematógrafo falante da empresa Star Company. Então, isso aqui, ó, foi de teor. Ó, o Eldorado, espetáculos desse teatrinho, não só de cinematógrafo, viu, pessoal? Olha só que bacana, olha como é vasto a quantidade de programações, de divertimentos, tanto do cinematógrafo, peças, óperas, festividades, olha só. Aqui, ó. Aqui, ó. Carlos Gomes, companhia Luciano Cristiano, sábado, Valdo Vaio. Aqui, ó. Hotel Livre Câmbio. Então tem muita coisa boa aqui que a gente achou lá, que a gente resolveu pegar e colocar aqui, trazer isso aqui. Aqui, ó. E aqui começa a brincadeira, ó. Carlos Gomes, cinematógrafo Rushemberg. Inclusive o próprio Máximo Barro faz uma menção sobre essa companhia Rushemberg, que aparecia diversas vezes nas suas pesquisas. Olha só, que legal isso aqui. Olha só, cinematógrafo Rushemberg. Olha só, cinematógrafo Rushemberg. Cinematógrafo Rushemberg. Olha só, espetáculo, 8º espetáculo. Olha só, a mesma companhia fazer 8 espetáculos é sensacional. E na verdade foram bem mais que 8 espetáculos, olha só. Olha só. Programa do 18º. Foram 19, mais de 19 exibições de cinematógrafo Rushemberg em Ribeirão Preto.
da mesma companhia. Isso é sensacional.